Antes da gente entrar no texto dessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos, eu queria que nós pensássemos um pouquinho no que a gente acabou de cantar essa noite. Quando a gente fala assim para a pessoa, chega antes na igreja, ajoelha, ora, é tão importante isso para a gente fazer, porque a gente se conecta a Deus, a gente tem aquele momento em que a gente vai se desprendendo, colocando diante do altar de Deus iras, tribulações, cansaço, problemas. Então você vai se preparando para que no momento do louvor, você que já tem de cor a música, você possa se desprender e entregar um louvor a Deus, que ao mesmo tempo em que você entrega algo a Deus, você recebe de Deus aquilo que você está pedindo em oração. Não é simplesmente cantar uma melodia porque é tocado na igreja. Na verdade, eu fui perceber que a Ariana que estava tocando quando eu subi. E não é por não perceber, ou cansaço, ou qualquer outra coisa. Obrigado, meu irmão. É porque eu tenho algo que eu tenho que entregar para Deus. Eu não posso cantar para Deus como um farol que brilha à noite, ponto sobre as águas, como abriga um deserto, flecha que acerta o alvo, e não viver isso lá fora. Não posso chegar para Deus e dizer uma música tão linda dessa e ao mesmo tempo que estou louvando, porque a gente tem essa capacidade. Nosso cérebro é impressionante de louvar, se conectar a Deus e ter aquela mensagem que a gente está cantando, fazendo uma sondagem da nossa vida. E eu pensando ali, falando, cantando como farol, e você começa a pensar, minha luz está brilhando. Porque não é porque o tempo todo que a pessoa aqui em cima está cantando, que eu tenho que estar cantando ali, não. Às vezes a gente repete 2 vezes a música, na segunda vez você pode baixar a sua cabeça, a pessoa está cantando, você falando, Senhor, acende a minha luz, Pai. Senhor, me transforma numa ponte entre as pessoas e o Senhor que eu trabalho, sabe, Senhor, eu quero ser um abrigo no deserto, me ajuda aí aos cansados, aos que estão sedentos, Senhor, me ajuda a ser uma flecha, e o que está torto em mim, conserta, Pai Santo. Nossa irmã estava orando do barro, eu falei, Deus, tem rachadura na minha vida, e se tiver rachadura, conserta. Porque eu não quero ser um vaso roto. Eu não quero ser um vaso rachado, eu quero poder estar cheio da presença de Deus para ministrar. O momento do louvor é o momento de você sentir a presença de Deus. Agora, se eu chego aqui, cheio de problemas, fico batendo papo na porta da igreja, até a hora do pastor pegar o microfone, sento dando risada, aí começa o louvor, eu fico vendo o que o baterista está olhando para a mulher, para a ministra, e o que o outro vai fazer, se a Ariana está acertando ou não, se o Vado está... Sabe, se eu ficar ali vendo a letra, que a imagem que ficou colocada bonita, a adoração ela é um conjunto de corpo, alma e espírito. A adoração é algo que envolve o nosso ser. Eu não posso chegar numa igreja e cantar uma música que não vai significar nada. Amém, igreja? Não é verdade, povo de Deus? É por isso que a gente tem que ter aquele momento de preparação seu. De chegar e ajoelhar e falar, Deus, eu estou aqui para te louvar. Eu não vim aqui por causa disso e daquilo, eu vim aqui pelo Senhor. Jesus está presente entre nós. Então, Ele tem poder, quando a gente canta, que poderoso Ele é uma mensagem, é uma canção de triunfalismo. Nossa, a palavra não é legal. De triunfo. Independente dos meus problemas, Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais. É para encher meu coração de alegria. Tive decepção, tristeza, não consigo pagar minhas contas, tal pessoa está enferma, tribulação acontecendo, problema em casa. Poderoso Ele é, Senhor. Eu te louvo e te exalto, porque tem esperança para fazer muito mais. Faz na minha vida, Jesus. É assim que a gente louva. A oração é algo que você faz junto. Que você chega aqui e você esquece quem está do teu lado, porque você está adorando ao Senhor. Adorando a Deus. Amém? Que seja assim o teu louvor ao Senhor. Porque se eu estou falando que quero ser como farol, quantas pessoas você já trouxe a Cristo? Quantos anos a gente canta essa música? Farol, as pessoas vêm de longe à noite. Deus. Anos de conversão. Quantas pessoas eu já converti? Já fui usado pelo Senhor? As pessoas vão rejeitar essa doutrina.
Miserável homem que és, quem te libertará desse corpo sujeito à morte, dessa desculpa esfarrapada? Está na hora de a gente brilhar mesmo. Está na hora de a gente deixar Deus acertar a flecha, a gente se colocar na mão dele e falar: lança, Senhor, pode lançar. É assim que eu vou para o serviço. Uma flecha lançada. Falei uma coisa lá em Amparo que eu não falei aqui. Foi uma vergonha. Uma vergonha. Crente, o povo de Deus, no serviço, ser consolado por quem não declara ter Deus. Ser aconselhado, apaziguado, controlado, exortado por pessoas que não conhecem o Senhor. E aí? Não é para a gente cantar uma música dessa, talvez em lágrimas, falando: Deus, acende a chama no meu coração, eu quero brilhar, Senhor. Me ajuda lá no serviço, tem gente afundando. Me ajuda a ser uma ponte sobre essas águas. Que a gente possa pensar mais no que é o louvor mesmo a Deus. Para que a gente possa entrar aqui e entregar algo a Deus que é sincero. Os pais procuram os verdadeiros adoradores. E sabe, esses camaradas, eles choram em casa, no carro, no quarto. Eles entregam a Deus um louvor o tempo todo. Eles estão orando, adorando, servindo a Deus. É sincero. É verdadeiro o louvor deles. E tem que ser assim o nosso louvor a Deus também. Guarda isso. E a próxima vez que você vier para a igreja, decide conversar depois. Ou se quer bater papo, chega meia hora antes. Meia hora antes, mais 10 minutos antes. Que o povo de Deus possa estar sentado, orando, adorando, já se preparando para o louvor ao Senhor. Amém, povo de Deus? Em nome de Jesus, que assim seja na nossa vida, na nossa igreja. Vamos compartilhar a palavra de Deus que se encontra lá em Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, Jesus, na última semana dele, o bicho está pegando, Jesus está começando seu discurso, os líderes religiosos não gostam. E os camaradas querem pegar Jesus de qualquer jeito. Lucas capítulo 20, convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Leremos do versículo 27 até o verso 40. Olha o que diz a palavra de Deus. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente. Tem coisa estranha com essa mulher, hein, gente? Mas tudo bem. Sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? A coisa é estranha, né? Continuando. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e dão em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento e não podem mais morrer, porque são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição.
E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Amém, povo de Deus? Os irmãos podem sentar. Se você não percebeu, esse é um texto cômico das palavras, da Escritura, com muita profundidade, mas tem uma veia de humor aí nesse texto, porque ele é muito interessante pelo seguinte: os camaradas querem pegar Jesus. Então eles se reúnem lá, né? Fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, estão tudo reunidos. Vamos pegar o cara hoje. Vamos pegar uma moeda, um denário, e perguntar para ele se é certo, vamos perguntar para ele se é certo pagar imposto a César. Se ele falar que é, o povo não vai gostar dele, porque o povo odeia César. Se ele falar que não é, a gente dedura ele para César, para o romano, e o povo prende ele. Já era, batata, vencemos, perdeu. Aí eles caem do cavalo, porque Jesus chega e fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E eles ficam sem resposta. Jesus deixa eles no chinelo e eles saem com o rabinho entre as pernas. Jesus venceu aquela. Depois você pode assistir de novo essa mensagem quando ela for postada na internet. Bom, está lá Jesus, só que agora, lá entre eles, havia uma divisão entre fariseus e saduceus. Os fariseus, eles eram líderes religiosos que acreditavam na ressurreição. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles achavam que isso era uma influência persa na cultura judaica. Por quê? Porque no Antigo Testamento, e o exemplo deles é Eclesiastes, eles tinham a visão da bênção de Deus numa terra. Desfrutando de uma terra que manda leite e mel, da bênção da procriação de filhos. Então eles tinham essa ideia. E havia uma discussão, porque os saduceus eles achavam o quê? Que o camarada morreu e acabou. Não tem ressurreição dos mortos. Para que uma era que há de vir? Para que o futuro? Os fariseus acreditavam que tinha ressurreição dos mortos, mas que ainda ia continuar assim. Eu ressuscitei, vou olhar para cá e te falar amor. Vou olhar para o Daniel e falar pretinho. Vou olhar para o Davi e falar meu pequenininho. Que ia continuar, a gente ia morrer, ressuscitar, continuar uma vida normal, só que melhor, com as plenitudes das bênçãos messiânicas. Não era a ideia que nós temos hoje, bíblica, por assim dizer, de ressurreição. Só que os camaradas tinham divergência entre eles. E os saduceus chegam para Jesus e falam: e aí, mestre, nós vamos contar uma história para o Senhor. É a história da viúva negra. É ou não é, gente? Que mulher é essa, pessoal? Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para descobrir que era ela que era assassina, né? Só tinha que descobrir se era com candelabro e que lugar da casa que ela matava. Quem nunca jogou detetive não entendeu a piada. E aí eles contam uma história fictícia para lá de engraçada. Mestre, a viúva negra casou com um rapaz. Ele morreu sem deixar filho. Aí casou o segundo e terceiro aqui, pá. Tudo sem filho. Aí, sucessivamente, os 7. Tudo sem filho. Na ressurreição, de quem que ela será? Se fosse eu dizer de nenhum, todo mundo ia matar ela. Ia pegar ela e exterminar. Foi você que matou a gente. Mas eles falaram, de quem que ela será? Hã? De quem? E agora? Está vendo como a teologia de vocês de ressurreição está tudo errado? E agora? Porque a lei de Moisés diz isso. O que a lei dizia? Estou eu lá, casei com a moça, morri. Para que o meu nome continuasse, o meu irmão poderia casar com ela, teria obrigação, meu irmão abaixo de mim, ou mais velho, de casar com a minha esposa, ou ex-esposa agora, né, a viúva, e dar filhos para mim. Aquele filho seria para ela como se fosse meu e continuaria na minha linhagem. Dizia isso na lei, para que fosse preservadas as linhagens e os nomes. Estava lá na lei de Moisés isso. Então eles falaram, está vendo como a lei prova que não existe ressurreição?
E esse é o cenário que acontece, esse texto que fala sobre a realidade da ressurreição. Mas antes de falar sobre a realidade da ressurreição, eu quero falar com os irmãos sobre a lei. O que é a lei? Vamos pensar um pouquinho. Se alguém pergunta a você, fala, o que é a lei do Antigo Testamento? A lei era a lei que Deus deu para o povo. O que aconteceu? Deus foi lá, Adão e Eva. Quantas leis tinham para Adão e Eva? Quem sabe responde. Quantas leis tinha no Éden? Uma. Qual era a lei do Éden? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma. Por quê? Porque no dia que você comer, você vai o quê? Morrer. Quem estabelece a lei? Foi Deus que estabeleceu. E por que Deus estabeleceu a lei? Para proteger o homem. Para preservar o homem. Talvez você pergunte, por que aquela árvore lá? Se não tivesse ela, estava tudo bem. Aquela árvore, ela dava ao homem a liberdade de escolha. Porque Deus não queria que o homem ficasse com ele por obrigação, mas por escolha. E o homem escolheu pecar. O homem transgrediu a lei e colheu as consequências da desobediência. Então a humanidade foi condenada. Deus levanta o homem chamado Noé. Estabelece leis para Noé. Leis para Noé? Ih, pastor, que lei é essa? Dá uma lida lá no livro de Gênesis. Todas as instruções que Deus deu para Noé. Fala para mim se Noé tivesse deixado de seguir uma instrução. O que ia acontecer com a arca? Igual o barco da comemoração dos 500 anos do Brasil, né? Afundar. Não deu certo. Vergonha, Brasil, né? Aí é outro assunto. Ia afundar. Mas o que aconteceu com Noé? Obedeceu às normas de Deus e ele recebeu o que é de Deus? Salvação. Para que servem as leis de Deus? Para nos proteger. Aí Adão vai, o povo se perde, Deus levanta um homem. Que homem é esse? Abraão. Fala, Abraão, dá uma lei para ele. Sai da tua terra, da tua parentela e vai que a terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Aí a gente vê durante a história de Abraão desobedecendo aqui, desobedecendo ali, mas quando ele volta a obedecer a Deus, Deus vai ratificando, ou seja, falando, até que Deus cumpre a promessa dele. E assim vai. Quando Deus tem uma nação, e ele vai libertar essa nação lá do Egito, depois de 400 anos escravos, Deus sai com essa nação, através de Moisés, o libertador, o povo vai até o monte, e lá Moisés sobe no monte. E quando Moisés desce, o que Deus deu para Moisés? As tábuas da lei. Porque agora o povo era uma nação regida, governada pelo próprio Deus. Então o que Deus está estabelecendo para o povo? As normas. Por que normas? Porque Deus queria proteger o povo. Nos 40 dias que Moisés estava lá em cima e estava o povo sem líder, sem norma, sem regra, o povo seguiu o coração deles. Ah, Moisés foi, já era. Vamos lá, Adão, constrói um bezerro de ouro aí para nós. Vamos lá. E o pessoal deu e festejou e comeu. E o povo fez o que quis, caiu na gandaia. Quando Moisés volta, fala, meu, que povinho que vocês são. Só 40 dias sem um líder e você já faz cada um o que vocês querem fazer. Vocês seguem o coração de vocês. E ali o povo vai, quando chega perto da terra prometida, o povo não confia em Deus, que Deus, qual foi a ordem de Deus? Vai. E o povo, não vamos. 40 anos no deserto. Quando vai voltar a entrar na terra prometida, Deus então dá ao povo a repetição da lei, Deuteronômio. E o povo então ouve a repetição da lei, e essa lei é para que eles entrem na terra e cumpram a lei. Amém, gente? Você sabe os 10 mandamentos? Tem que saber. Tá? Crente que é crente,
Tem que saber. Não dá para você trabalhar no banco e não saber algumas coisas sobre o banco. Não dá para você trabalhar numa empresa e não saber pelo menos qual é o ramo da empresa. É complicado a gente ser crente e não saber os 10 mandamentos. Você está falando assim porque você sabe, né, pastor? É claro. Decorei os 10 mandamentos. Só não me pergunta dos 12 apóstolos. Que quem me conhece na igreja sabe que para nome eu sou uma negação, né? Mas os 10 mandamentos tem que decorar. Por quê? Porque já foi feita uma pesquisa. Se a humanidade seguisse os 10 mandamentos, não precisaria de legislação nenhuma além dela. Só os 10. Os 4 primeiros colocam Deus acima de tudo. O 5º trata do relacionamento entre família, honrar pai e mãe. E os outros falam do relacionamento social, não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. Então dá pra gente, se a gente seguisse esses 10 mandamentos, já viu essa música? As pessoas iam respeitar umas outras na rua. Ia ter paz, né? Todo mundo ia ser uma maravilha. Deus então estabeleceu a lei. Só que a lei virou para o povo de Israel aquela coisa do pronto, eu obedeço, sou salvo e acabou. Eles não procuravam compreender o propósito da lei. Está comigo? Quantas vezes eu não falei aqui que a lei foi feita para fazer o que para o homem? Proteger. Cuidar. Porque depois do pecado, o nosso coração só quer fazer o que é o quê? Errado. A lei não é Deus falando, não pode, não pode, não pode, não pode. A lei é Deus dizendo, filho, se eu não puser limites, você vai quebrar a cara. Quem é pai e mãe sabe disso. Eu falo para o Daniel e para o Davi, eu não estou dizendo não porque isso é minha preferência. Eu estou dizendo não porque eu entendo que isso não vai ser bom para você. É isso. Outro dia eu estava ouvindo a Cátia dar banho nos meninos, e o Daniel cantando, meio que gritando, e o Davi tentando imitar ele, e de repente a Cátia falou, para! E eu olhei para ela e falei assim, por que parar? Estão cantando, ai, mas é que esse barulho no meu ouvido. Eu falei, quando você dá uma ordem, você tem que dar a razão disso. Qual é a razão? No que está errado? Qual que é o limite? Aí outro dia eu fui dar banho, misericórdia, difícil a coisa. É difícil, né? Tem que ter um jeitinho celestial. No brasileiro não. Celestial, né? Vamos cantar outra coisa, vamos brincar de que é o que é, tal. Não é simples não. Mas a lei, ela tem um propósito. E eu queria falar sobre a lei em primeiro lugar, que o objetivo dela é colocar ordem sócio-espiritual. Você sabe de onde que vem a lei, ou a filosofia de olho por olho, dente por dente? Quem sabe? De onde? Palavra. Se eu construísse uma casa para fulano ou ciclano, essa casa caísse e matasse os filhos dele, sabe o que ia acontecer? Quem que ia morrer? Os meus filhos. Não. Faça uma casa para o seu cliente como se estivesse fazendo uma casa para você. Porque no final das contas é. Lembra de Davi? Quando ele fala para ser restituída a cordeira que foi pega e assassinada? Olho por olho, dente por dente. É ruim isso? É a lei de Deus que incentiva o amor. Ai, pastor, é o amor? É o amor. Pensa nos outros. Ama o seu próximo como? Como a você mesmo. Se coloca no lugar dele, pensa, se você estivesse no lugar dele, o que é perder os filhos? Então você não vai construir uma casa porcaria para os outros morar. Um exemplo que tem. Então, qual era o objetivo? Social era, a Bíblia colocava limites, a Bíblia colocava ordem, se acontecer isso, faça isso, se acontecer aquilo, coloque aquilo outro. Só que o salmista chega e fala, Senhor, faz-me entender o propósito da tua lei, eu quero entender o porquê disso. Por que não comer carne de porco? Por que ter que trocar o reboque? Porque está com mofo, a família tinha que sair da casa. Por que circuncidar? Por que disso? Deus, eu quero entender a lei. A gente não segue mais o Antigo
Testamento como normativo, tranquilo. Jesus trouxe uma nova ordem, trouxe um Novo Testamento. Deus trouxe novos mandamentos, uma nova lei, uma nova aliança trouxe, mas não significa que eu vou olhar para o Antigo Testamento e falar, não presta, deixa eu ficar só no Novo Testamento, não. Eu vou lá e vou entender que Deus estava protegendo o povo. Ah, não pode comer carne de porco, por quê? Porque ela faz mal para o corpo da gente. Ah, por que o homem tinha que ser circuncidado? Uma aliança espiritual, mas também que protegia a mulher no contexto onde não tinha chuveiro para tomar banho. Ah, não podia ter relação com a mulher em menstruação. Por quê? Porque é, mais uma vez, questão de higiene. Então, todas as normas de Deus não era só social, era espiritual. Que Deus estava protegendo a gente de uma vida onde a gente pudesse se ferir, se perder e fazer mal para os outros. Tudo que o diabo quer, apesar dele estar levantando um líder mundial, é pregar uma ideia de que não tem que ter ordem. E tem que ter. Ontem eu fui assistir com os meninos uma aventura Lego. E a temática, eu não vou contar o filme inteiro, mas a ideia é que os meus filhos saiam, que as crianças saiam de lá o legal é não ter norma. Faça o que você quiser. Essa é a ideia do filme. Eu tive que conversar com o Daniel. Você entendeu? Está errado. Imagina se cada um faz o que quer, como que aconteceria, como seria a vida. Sabe por quê? Porque o diabo quer que meus filhos cheguem na igreja e falem assim, por que obedecer? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Para que a lei? Não tem mais lei. Cada um faz o que quer, segue o que quer. Igreja antiquada, igreja chata, Deus é chato. Não, existe uma norma que Deus colocou para a gente precisa seguir e obedecer essa lei. Porque ela é o melhor para a gente. É o que Deus tem para a nossa vida. Se você obedece, você só se dá bem. Leia a palavra de Deus e procura compreender o que Deus tem para a tua vida. Procura compreender o que Deus desejou para você. Agora, meu irmão, quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, honra. Mas meu pai é assim, minha mãe é assado, honra. É lei. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, pronto, acabou. Fecha tua boca, fica quieto, você é filho, se coloca no seu lugar. É a lei do Senhor e isso é melhor para você. Não estou falando isso porque seu pai e sua mãe merecem, não. Estou falando isso porque Deus mandou. E Deus está protegendo você, rapaz, moça. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe tem os anos de vida prolongado. Deus não aceita insubordinação. Ah, eu não aceito esse negócio da palavra de Deus, que mulher tem que ser submissa, mulher não é capacho, que mulher é isso e aquilo, e as crentes feministas de plantão na igreja se arrepia toda quando é falado de submissão a homem, quando é falado que mulher não pode ter cargo de pastor, de líder na igreja, e existe aquela revolta, aquele desconforto. Vai ler Bíblia, criatura. Está lá. E não é machismo de Deus, é para proteger. Deus conhece a biologia da mulher. Deus conhece os ciclos da mulher. Deus conhece a mente, o coração da mulher. Ele fez a mulher. Deus fez o homem. Deu a eles posições de hierarquia diferente, mas de essência iguais. A mulher só se dá mal quando ela não aceita o que Deus colocou de lei. Honra o teu marido. Honra. Submete. Ganha silêncio. Respeita. Chama ele de Senhor, como chamava Sara. Amém, Jesus. Amém ou não? Ah, pastor, você está exagerando. Está na Bíblia. Quer chamar de Senhor? Chama de pelo menos meu amor. Meu amor, meu homem, meu líder.
Joga para ele a responsabilidade. Eu não aceito esse negócio de mulher fraca. Mulher não é fraca. Tá bom, é frágil. Está na Bíblia. Que o homem tem que tratar a mulher com a parte mais frágil. Aí ela fica querendo dar uma de durona, só se dá mal. Deixa ser a parte frágil fisicamente, porque de resistência, minha irmã, mulher ganha em disparada. Agora, deixa ele abrir a azeitona. Entendeu? Não faz muita força não, deixa ele. Né? Ah, não estou conseguindo, abre para mim. Ah, você é tão forte. Você já quase deu aquela soltadinha. Estava quase, abre para mim. Chora. Fica querendo dar uma de durona. Dízimo. A maior estupidez da igreja. Talvez. Uma das maiores. A pessoa se rouba. É uma loucura, uma insanidade. A igreja está careca de saber disso e olha que eu entrego. É uma piada, gente. Ninguém entendeu, né? Amém. Todo mundo sabe. Mas continua se roubando. É lei de Deus. Está na Bíblia. Vai entender, criatura. E por que Deus coloca isso? Para proteger você. Vai ver lá em Malaquias que Deus fala: tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E o quê? Vejam. Vou comprovar para vocês. Se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre você tanta bênção que nem vai ter onde guardar. Eu sei que você pode ser um economista de mão cheia. Que você pode administrar a sua casa com precisão milimétrica, matemática. Mas quando você está obedecendo a Deus, é difícil não jogar comida fora. Porque Deus dá tanta abundância. É difícil você não dar roupa para os outros. É difícil você não compartilhar com alguém. É difícil você não ter que chamar alguém, porque o pé de fruta lá está carregado. Ah, só um pé de fruta que deu muito. É Deus na tua vida. É Deus fazendo prosperar a tua terra. É Deus fazendo prosperar as oportunidades na tua vida. Deus não deu a lei porque Deus quer 10% do que é meu. Não é. Os 10% já é dele, 100%. O seu é os 90%. Eu nem vim aqui hoje para falar de dízimo. Só quero abençoar a tua vida, dizendo que toda lei que Deus instituiu é sócio-espiritual. Que isso é para proteger você. Isso é para abençoar a tua vida. Em segundo lugar, meu querido, em relação à lei, ela é sócio-espiritual porque ela revela um reino. Em primeiro lugar, é para ela proteger você. Em segundo lugar, um povo de Deus que obedece à lei de Deus, esse povo revela o reino de Deus. Porque é o seguinte: qual é o seu país? Eu moro no Brasil. Quem é o presidente? Nossa presidente é a presidente Dilma Rousseff. Qual estado? E quais são as leis? São abusivas? Ninguém nem contesta isso. E tal, tá, beleza. E você tem que fazer o que a lei do seu país manda você fazer? Isso e isso. Se não fizer, vai ser punido nisso. Beleza, você sabe. Agora, Deus estabeleceu as leis dele, na sua palavra, porque a gente pertence ao reino dele. E Jesus fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua o quê? Você já pode pensar o que é isso? Na sua vida? A lei deixa eu colocar ele no pau. Pastor, mas a lei diz que eu posso fazer. Vai ver o que a lei de Deus diz, criatura celestial. Amor da minha igreja. Vai ler, meu irmão. O que a lei diz? Do mundo? Não, de Deus. Qual é o reino que você está buscando? O seu ou o de Deus? O de Deus. Então vai ver o que o reino de Deus diz. É simples.
Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Aí a gente quer, Deus, eu quero ser cabeça, não quero ser cauda, eu quero a paz que excede o entendimento, eu quero alegria em qualquer circunstância, eu quero a tua bênção, eu quero prosperidade, saúde, eu quero... Tá, você quer os benefícios do reino? Exerça os deveres também. Uma pessoa me devia uma quantia de dinheiro que eu emprestei para ela. Não pagou. E tem para pagar. A coisa ficou pior, né? Porque não pagou e não tem para pagar é uma coisa, né? Você prestou dinheiro para a pessoa e a pessoa tem dinheiro para pagar e o bicho pega. Aí começou a luta. Que luta, pastor? Uma luta dentro de mim. Eu não tenho direito de cobrar essa pessoa? Primeiro que ela pediu emprestado. Segundo, que ela tem dinheiro para pagar. Onde está a luta dentro de mim? Por que eu estou em luta dentro de mim? Quem sabe? Por quê? O que a Bíblia diz? Quem sabe fala. Para emprestar sem cobrar. E vai além, sem esperar a devolução. Que lei eu vou seguir? Eu cobrei, miserável. Pequei. Deus falou, por que você não me obedeceu? Sabe por que eu não obedeci? Porque eu fui atrás de opinião de homens. Não, o direito seu é cobrar. Depois Deus falou, não. Diante da humanidade, está até certo cobrar. Mas você não lembra lá em Lucas capítulo 6, o que eu falei? Que não é para cobrar. Por que você cobrou? Já viu criança quando você chega para ela e fala assim, por que você fez? Desculpa, Senhor. Me perdoa, Deus. Tomara que ele pague. Já cobrei uma vez. Só estou usando como ilustração, porque até hoje não pagou. E nem espero devolução disso daí. Qual é o reino que você busca? Buscar depois, em primeiro lugar, o reino de... E a sua... Mas tem uma promessa tão grande atrás disso. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a lei de Deus. Eu perco para ganhar. É a lei de Deus. É a lógica divina. Agora, por que Deus colocou lei? Primeiro, para me proteger. Segundo, porque nós vamos revelar ao mundo que nós não somos deste mundo. Nós vamos revelar ao mundo que nós seguimos outro padrão de justiça. Se é tonto, barata tonta, mosca morta... Não, meu amigo. Eu sigo a lei de Deus. Em terceiro lugar, sobre a lei de Deus, ela é limitada a essa era. Não entendi nada, pastor. Tudo que você vê a Bíblia falando, para você fazer, como você tratar seu irmão, pregar o evangelho, tudo que você está vendo aqui, é para esse tempo de carne aqui. Não é para o porvir. Porque lá nós vamos ser perfeitos em Cristo Jesus. Amém, povo? Só vai ter uma palavra disso daqui que vai passar para a eternidade. Claro, além de Deus, igreja, Jesus, mas de prática, de regra. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 13, fala lá do amor, ele fala que as profecias vão passar, os dons vão passar, mas que permanecem três: a justiça, a fé e o amor. Porém, o maior deles é o amor. A única lei que hoje vigora para nós, que vai continuar vigorando na ressurreição, é o amor. Fé vai estar consumada. Esperança alcançada. Só o amor. A Bíblia é para agora. É para a gente levar a sério hoje. É para a gente viver já.
para a gente ler e aplicar. Se quebrantar. Aplicar na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração. Buscar compreender o propósito dela. Para que nessa vida aqui, eu não passe dos limites saudáveis de bênção que Deus colocou. Para que eu possa, ficando dentro deles, mostrar quem eu sirvo, qual é o reino da minha vida. É para isso. E para que eu possa viver nessa era a vida e o propósito que Deus estabeleceu, porque tudo é para agora. Lá, disso eu não vou precisar. Eu vou estar junto com o autor e o consumador. Não joga a lei de Deus, meu querido, no canto da sua casa. Põe ela no seu coração. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Põe ela dentro de você. Guarda a lei. Leia o Salmo 19 e veja o que a lei do Senhor ela é capaz de fazer com a tua vida. E quando você estiver lendo o Salmo 19, leia o versículo e ora. Fala, Deus, eu acredito nisso. Faz a tua palavra revigorar a minha alma, me alegrar. Eu quero viver desse jeito. E vai guardando os mandamentos de Deus. Decore os 10 mandamentos, querido. Sabe o que eu pergunto toda semana para o Daniel? Quais são os 2 maiores mandamentos, Daniel? Só que eu falo para ele, qual é a coisa mais importante do mundo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pai, e a segunda, Daniel? Amar o próximo como a mim mesmo. Eu falei, não esquece disso. Fez alguma coisa para o irmão? Lembra que eu falo o segundo mandamento, Daniel? Lembro. Foi isso que você fez? Não. Obedece a Deus, filho. Agora eu quero falar sobre a ressurreição. E eu sinto dos irmãos não estarem com papel e uma caneta na mão. Sinto mesmo. Cada vez que eu venho pregar, eu sinto que Deus dá tanto pra gente. Tanto. Uma vez eu assisti uma palestra de esses top aí do mundo. E eu levei o meu caderninho e a caneta. Ah, não precisa não, lá eles dão. Não deram nada. Não deram nada. Eu anotei, acho que 80% da palestra está até hoje comigo. Quando eu vejo, eu leio, volta tudo. Volta tudo. Hoje a irmã Marli chegou lá na igreja, falou, pastor, tem como escanear aí esse artigo? Falei, que é isso? Ah, é um artigo sobre tal religião, que uma pessoa da igreja está precisando, que está conversando com a vizinha dela, ela quer esclarecer algumas dúvidas, eu tenho guardado. Isso acho que dei uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás. Ele falou, pastor, eu guardo tudo, está tudo guardado e anotado. Mas vamos lá, vamos falar sobre a ressurreição. Então os fariseus eles acreditavam na ressurreição daquele jeito, né? Ressuscita, mas volta, continua casado com a Kátia, pai de Daniel e Davi, e vamos embora continuar a eternidade nas bênçãos messiânicas. E aí quando os saduceus chegam querendo derrubar a teologia da ressurreição, Jesus dá uma aula, como sempre. Em primeiro lugar, o que Jesus fala para eles, em suma, é o seguinte: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês são o quê? Mestres de quê? De quê? Da lei? Vocês ensinam a Bíblia para o povo? Dá uma olhada no que Jesus diz no versículo 37. Minha Bíblia já virou tudo aqui. Olha o que Jesus fala no versículo 37. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de mortos. Ele é Deus. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Sabe o que Jesus está falando para eles? Se vocês tivessem lido a Bíblia e pensado um pouco, nem essa pergunta vocês tinham feito. Você entende por que muitos dos erros que a gente tem na nossa vida? Que a gente não lê esse livro como ele deve ser lido. Vai ler Bíblia, meu irmão? Vai não. Vamos, amém? Vamos ler Bíblia, gente.
Vamos escrever a Bíblia. Vamos anotar a Bíblia. Vamos pensar nela. Senão a gente chega, meu querido. E a gente vai acabar tendo dúvidas que a Bíblia responde, a gente só vive nelas porque quer. Então, quando Jesus fala da ressurreição, no versículo 37, ele mostra que ela é uma realidade. Você sabe que a ressurreição dos mortos existe? Olha o que Moisés falou para Deus quando chegou lá na sarça. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não diz Deus de que foi o Deus de Abraão. Não, ele fala Deus de Abraão. Abraão está vivo. Isaac está vivo. Jacó está vivo. Presta atenção no tempo. Medita. Pensa. Não foi só uma saudação. Isso é muito legal, né? Acho que a vida inteira aqueles camaradas acharam que era só uma saudação. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quantos saduceus não devem ter feito isso nas esquinas, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é só uma saudação, não. Não está à toa na Bíblia, não. Tem profundidade, tem teologia, tem coisa para a vida de vocês. Como um farol que brilha à noite. Só música para cantar, não. Tem teologia, tem mensagem, tem desafio, tem vida, tem desejo, tem intensidade. É realidade. Agora, voltando para a ressurreição, que maravilha, gente. Jesus está falando para mim e para você que a ressurreição é real. Vai acontecer. Segundo lugar, no versículo 35, Jesus diz o seguinte: mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que advir na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. A ressurreição não é para agora, é para uma nova era, amém? É para lá. É para depois. Ah, pastor, eu não entendi muito a aplicação disso daí. Vou dizer para você o seguinte. Isso daqui, ó, é para agora. É para gastar. Você já pegou um negócio na geladeira que está com a validade para amanhã? Se você não é esbanjador, ou é como eu que não gosta de jogar as coisas fora, você deixa de comer um outro negócio que você quer, porque você vai perder aquilo, não é assim? Imagina um Danone ali, gostoso, com um pedaço de morango. Olha como eu sou pobre, deve ter coisa mais gostosa, mas eu estou falando de Danone com morango. Aí você vê aquele Danone, validade amanhã. Vamos imaginar que você acredite na validade, que tem pessoas como eu que arrisca, né? Comi até bolo de limão, de coco, achando que é de limão, né? Então estou dentro do grupo aí. Você fala, não adianta ficar guardando. Vai estragar. Deram para nós um pedaço de bolo grande. Para mim e para cá, tipo os membros, que eu não quero engordar. Segundo, com o calor que tá, eu falei, cara, se a gente guardar esse bolo, a gente não vai comer, o bolo vai estragar. Aí o que eu faço? Eu falei, vamos dar. Vamos distribuir. Olha para o teu corpo, o que você está fazendo com ele? Botox. Guardando. Não, é para gastar. Está acabando amanhã, meu querido. Eu não me esqueço de um irmão nosso, de Amparo, que um dia estava vivo, no outro dia atropelado. Quanto ele gastou do corpo dele? Porque é triste de falar, eu espero que a viúva não escute o que eu vou dizer aqui. Mas era um testemunho que correu a cidade lá. Que a irmã dele quis entrar para ver, a irmã dele, a enfermeira, quis entrar na sala lá, no quartinho para ver, e o médico não quis deixar. Ela achando que era raçuda, fortona. Que mulher parte frágil, né? O quê? Aguenta, tranca. Quis entrar. Saiu de lá quase carregada. O médico falou para ela, seu irmão, é um bolo de carne em cima da mesa. Estou te falando para você não entrar e não ver. Ela entrou e saiu desmaiada quase. Olha para o teu corpo. Gasta ele. Deus vai te dar um novo, depois está guardando para quê? Estou investindo no meu cérebro,
Não tenho tempo para nada, trabalho e estudo. Canudo, Jesus volta. Não gastou, não falou de Jesus, não foi lá, não perdeu noites em vigília, não fez jejum, não se doou para os outros, guarda-roupa lotado de roupa e gente andando sem nada. Não entrega oferta na igreja, não entrega oferta de missões, só guarda, acumula. Deus fala, louco, essa noite virarás um bolo de carne. E o que tens feito? Essa noite vai estar no necrotério, e o que você fez? Gasta, meu irmão. A gente tem prazo de validade. Jesus está falando que a ressurreição é para uma era que há de vir. Não é para agora. Então é melhor a gente ter menos vaidade e mais utilidade, amém? Vamos dar utilidade para a nossa vida. Joga a vaidade fora. Para de ficar pensando no que os outros vão te aplaudir e fica pensando no que você pode fazer para ajudar o próximo. Para viver, para se gastar no ministério. É essa palavra que o apóstolo Paulo fala. Vou me gastar pelo ministério. Vou me deixar usar. E olha que ele foi gastado. Foi gasto pra caramba. Foi usado ao máximo. Tanto que ele chega no final da vida e diz, combati o bom combate, completei a carreira. Eu sou o cara, guardei a fé. Uma outra aplicação, meu querido, é que lá na ressurreição, não vai ter o que tem aqui. Está guardando para quê? Senhor, de quem ela será esposa? De ninguém. Lá não se casa e não se dá em casamento. São como os anjos do Senhor, vivem para servir a Deus, não para servir a si mesmos. Eles vão refletir a glória de Deus na adoração, não mais na junção de dois corpos se tornando um. Lá, eles vão ser seres perfeitos e eternos. Deus está dizendo que o casamento aqui é para continuidade e procriação, para santuário de Deus e revelar Deus numa comunidade familiar. Santuário que Deus ama. Mas é para cá, não é para lá. Vocês estão querendo pegar o casamento e levar para lá. Vocês estão investindo no negócio e se concentrando na coisa errada. Não que Jesus estivesse falando não invista no seu casamento, pelo contrário. Jesus incentiva, ama o casamento. Mestre, sobre o casamento lá, cara, na boa. Lá não se casa da casamento. Não vem fazer pergunta daqui, porque eu estou buscando o reino de lá. Mestre, manda o meu irmão dividir herança comigo, mestre, falou um homem para Jesus em Lucas 12. Quem que me designou juiz entre vocês? Vocês estão buscando as coisas daqui? Aqui você quer herança? Lá não vale nada. Casamento lá não tem, herança lá não tem. Mestre, eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Deixa só me despedir dos meus pais. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Quem lança a mão da arada e olha para trás não é apto. Mestre, deixa só enterrar meu pai por causa da lei, por causa das normas. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você faz a vontade de Deus. Aquele que me segue não vive mais esse mundo, vive o outro que está por vir. É por isso que Paulo fala que aquele que faz a obra de Deus não fica envolvido nas coisas deste mundo. Não é que não vai trabalhar, mas ele não está lá matando, puxando tapete para subir de cargo. Ele vive uma outra realidade. Não se relaciona com pai e com mãe em busca de herança. Ou briga aqui, briga dali por causa daquilo outro. Ele dá para os pobres, faz esmola e busca o reino de Deus. Casamento, eu até vou viver, porque Deus me deu. Mas eu vivo o meu casamento para a glória de Deus. Não é um sonho de romântico de noiva. Essa música na cabeça hoje. Para entrar de velho grinalda, aquela cor. É lindo. É lindo. No álbum. Quem casou sabe que é o dia a dia. Quem casou sabe que a luta que é para fazer daquilo algo que exalta a Deus. Mas isso aqui é para agora.
Dinheiro é para agora. Roupa é tudo para agora, para lá não serve nada. Sobre a ressurreição ainda, quarto lugar, versículo 36 diz que ela é para sempre. Isso é importante, viu? Versículo 36 diz assim: e não podem mais morrer porque são como os anjos, são filhos de Deus, ou seja, agora são eternos para a presença de Deus. Opa! Quem já pensou nesse versículo como texto para a gente combater a mentira do espiritismo? Primeiro que na Bíblia não tem a palavra reencarnação. A Bíblia tem a palavra ressurreição, é diferente. Reencarnar é voltar na barata, ou num cão, sei lá o quê. Ir por vidas, né? Evoluindo a alma, aí eu morro, aí eu volto um índio. Já viu novela? Tem uma novela que foi assim, né? A não sei quem morreu, voltou no corpo de uma índia, né? Aí volta no corpo de uma índia. Aí volta na outra vida. Primeiro que lugar, se alguém espírita falar para você assim, não, a gente crê no mesmo evangelho. Mentira, não é verdade. O evangelho é contra o espiritismo. Porque o espiritismo prega a reencarnação e a evolução da alma. A palavra de Deus prega morrer uma só vez, depois disso enfrentar o quê? O juízo. E Jesus falou que a gente morre, depois ressuscita, para nunca mais o quê? Morrer. Palavras de Cristo Jesus. Então nós cremos o quê, meu querido? Que aqui eu vou morrer. Guarda isso. Ai, pastor, mas sabe o que uma vez falaram para mim? Eu acho que a pessoa, eu tenho quase certeza que a pessoa que eu vou falar, não vou citar o nome dela, nunca vai ouvir essa mensagem em nenhum lugar. Ela não é muito de ouvir essas coisas. Mas uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, você fala muito de morrer. Morrer, morrer. A palavra de Deus diz o que para a gente sobre pensar em morrer? Pense. É melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque a morte é o destino de todos. E os vivos deveriam pensar bem nisso. Está na Bíblia. E aí, vamos para uma balada? Vamos para a festa? Vamos para o aniversário de 15 anos? Vamos para outra coisa? Legal, onde vai ser? Tá legal. Vamos comigo lá no velório? Qual você escolhe? A sabedoria manda você escolher qual? Vai para o velório. E vai pensar o que você está fazendo da sua vida. Só que lá, a gente não pensa mais em morte. Porque lá eu vou viver para sempre. Para sempre com Deus. O tempo limitado é aqui. E a gente tem que pensar nisso. Quinto lugar, lá não vai ter lei, porque nós seremos espirituais, já falei sobre isso. Versículo 35, diz que a ressurreição é para os salvos. Então Jesus perguntou, virou a página de novo, perdão. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. Dignos aqui não é porque eles têm algo neles que mereçam, mas porque tomaram o caminho e receberam a dignidade, a capacidade de estar na presença de Deus e viver aquilo que Deus deu. Receberam a salvação do Senhor. Foram considerados dignos. A parábola do banquete, lembra? Que chega uma hora na parábola, o Senhor que preparou o banquete fala para o servo dele, vai, chama as pessoas miseráveis, becos, esquinas, chama todo mundo. Porque chamou as pessoas que eram consideradas dignas e não quiseram. Chama os outros. Só que quando ele chega no banquete, tem uns que estão com vestes e outros que não estão. O que ele fala para quem não está com veste? Sai. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pensa nisso. Ressurreição é para quem é salvo. Que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o miserável. Veio do beco.
cheio de pecado, mas estava lavado e redimido no sangue, com vestes brancas. A salvação não é mérito pessoal, é graça de Deus que a gente tem que receber. E para terminar, a ressurreição, meu querido, é diferente da lei. A lei exige de você duas coisas: fé e obediência. Creia e faça valer na sua vida. A ressurreição exige fé e esperança. Se eu creio, eu espero ela. Porque se eu espero a ressurreição, eu não estou vivendo para essa vida, mas estou vivendo no que Jesus chama a era que há de vir. Eu posso ainda estar aqui, mas eu já posso ter tanto a minha mente quanto o meu coração na era que há de vir. E na verdade, é vivendo desse modo que a gente brilha a luz de Cristo, que a gente é ponte sobre as águas, abrigo no deserto, que a gente vai ser flecha que acerta o alvo. É vivendo desse jeito. Porque enquanto nós dissermos que somos crentes, mas continuarmos vivendo como se a vida eterna fosse ser essa vida, a gente está igual aos fariseus. Jesus vai vir, mas não vai mudar nada. E ele veio para dizer para mim e para você: vai mudar tudo. Está guardando o que, para quê e para quem. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, o que não pode reter, para ganhar o que não se pode perder. Vou repetir. Não é tolo aquele que dá o que não consegue reter, para poder ganhar o que não se pode perder. Pensa nisso, meu irmão. Acredita na ressurreição. E não tenha medo. Na verdade, é baseado numa fé como essa que homens e mulheres estão morrendo pelo mundo. Homens e mulheres estão sendo atacados. Quem viu hoje que eu postei no Face, de uma igreja que foi atacada por homem-bomba. E eles continuam servindo ao Senhor. Porque eles sabem, morro aqui, mas um dia eu vou ressuscitar para sempre com Jesus Cristo. Amém, gente? Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e santo, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, pela instrução que vem do teu trono para nós. Desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para que gastemos a nossa vida para a tua obra, em teu favor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Não nos deixa retermos, ó Pai, aquilo que tem fim, Senhor, aquilo que vai ser revestido do incorruptível, aquilo, ó Deus, que vai ser trocado, que é finito e vai ficar. Não deixa, Deus, que o povo que se chama teu povo viva como um povo insano e louco, guardando e acumulando coisas que não poderão, ó Deus, levar desta vida. Ajuda-nos, ó Deus, a gastarmos, a pensarmos, a vivermos a lei do Senhor, a entendermos o propósito dela, para que tenhamos uma vida de real significado, Senhor. E assim o povo, o mundo, veja uma luz que brilha, porque é a luz do teu reino no mundo de trevas. É a tua justiça no mundo, ó Deus, de tanta injustiça e desigualdade. É um povo de Deus no meio de um mundo que jaz no maligno. Que assim seja, que sejamos corajosos e capacitados por Ti. E é no nome de Jesus que oramos e a Ti agradecemos. Amém, Senhor.